Vamos agora ao método analítico. O método analítico, ele permite que a gente determine com precisão a coordenada do ponto-imagem. Não se trata mais do método gráfico. Eu agora tenho uma forma de, uma vez conhecida a posição do ponto-objeto, determinar o ponto-imagem. Para começar, vamos fazer uso de alguns elementos envolvendo aqui a geometria. São elementos relativamente simples, mas é importante que a gente consiga visualizar isto. Senão, não é possível entender a demonstração que se segue. Aqui eu tenho um objeto que está a uma distância d do vértice, da origem do que a gente vai chamar depois de referencial. Ora, eu tenho aqui um raio luminoso, incide sobre um ponto qualquer, e veja bem, aqui está anormal a superfície do espelho. Talvez seja melhor reforçar aqui a superfície do espelho. Aqui está anormal a superfície do espelho por esse ponto. A normal passa por esse ponto e vem até o centro. Essa é a normal. Então, se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui também é θ. Lei da reflexão. Ao sair, eu agora faço o prolongamento desse raio. Esse ponto aqui agora é o ponto imagem, o ponto imagem, que está a uma distância que vamos designar por d'. E é claro que aqui eu tenho o centro, que está a uma distância r. Estou falando agora só de distâncias. Muito bem. Em primeiro lugar, vamos considerar aqui algumas identidades entre ângulos. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, é igual a π. Então, este ângulo aqui, consequentemente, este ângulo aqui é igual a π menos alfa menos beta. Esse ângulo. Agora, veja bem. Este ângulo mais 2θ, esse ângulo aqui mais 2θ, ele é igual a π. De forma que daqui a gente conclui que, vamos às identidades, 2θ, a soma desses dois ângulos é igual a alfa mais beta. Essa é uma primeira identidade. A outra identidade é a seguinte. Se esse ângulo aqui é um ângulo gama, então esse ângulo aqui, veja que eu estou falando de retas que são paralelas, de uma reta agora que cruza essas duas retas paralelas, então esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. Esse ângulo é gama e esse ângulo aqui é gama. Esse ângulo aqui é alfa. Ora, mas o que nós podemos ver aqui é que alfa mais gama é igual a θ. Θ é igual a alfa mais gama. Então, θ
é igual a alfa mais gama. E esse, então, é o nosso ponto, né, de partida, né? Nós vamos eliminar o θ, então eu multiplico aqui por 2, agora eu multiplico aqui por 2, então eu concluo que 2α mais 2 vezes gama é igual a alfa mais beta. 2 vezes alfa mais 2 vezes gama é igual a alfa mais beta. Consequentemente, passando esse alfa para cá e passando o 2 gama para lá, eu obtenho que alfa menos beta é igual a menos 2 vezes gama. E essa é a relação fundamental, né, para a gente agora. Ora, por que isto? Agora, nós vamos fazer uso de uma aproximação que é basicamente aquela que já vimos antecipado antes, né? É a ideia da ótica gaussiana, de raios, né, paraxiais, né, ângulos alfa, beta e gama muito pequenos. Nessa aproximação, eu posso escrever que tangente de alfa aproximadamente igual a seno alfa, aproximadamente igual a alfa. A mesma coisa para beta, tangente beta, aproximadamente igual a tangente alfa, ou melhor, aproximadamente igual a seno beta, que é aproximadamente igual a beta. Finalmente, para gama, a mesma coisa. Tangente de gama, aproximadamente igual a seno gama, e aproximadamente igual a seno, aproximadamente igual a gama. Veja, eu estou fazendo uso de aproximações, claro, que são válidas só para esses raios, formando um ângulo muito pequeno com a horizontal. Então, isso aqui, por exemplo, como está desenhado, não valeria. Esse ângulo aqui é grande, né? Mas o que importa é o conceito. Eu não posso desenhar ângulos muito pequenos, eu tenho dificuldade de desenhar ângulos muito pequenos, né? Ora, feito isso, o que nós agora vamos fazer? Vamos considerar aqui esse ponto, né, aqui, e vamos traçar uma reta perpendicular, né, ao eixo principal, né, e vamos chamar essa altura aqui de H. Ora, denominando essa altura de H, então, veja, tangente do ângulo alfa, ou escrito em português, porque tan é aqui em inglês, eu vou manter, né? Mas a tangente do ângulo alfa é, por definição, veja, o cateto oposto, né, dividido pelo cateto adjacente. Portanto, é igual a H, né, H sobre D. Mas cuidado, aqui eu estou fazendo também uma aproximação, né, porque a rigor, veja bem, se esse ângulo for muito grande, isso aqui não vale, né? Eu estou considerando esse ponto aqui coincidindo com esse. É uma aproximação também. Então, isso aqui é verdadeiro. Vamos agora analisar tangente de gama. Tangente de gama é igual a H, agora a geometria pura, né? H dividido pelo raio. E
tangente de beta é igual, ou aproximadamente igual, né, a H dividido por D'. H dividido por D'. Né? Agora, isso aqui é aproximadamente igual a alfa. É esse o ponto. Esse aqui, aproximadamente igual a beta, igual a gama. Isso aqui, aproximadamente igual a beta. Pronto. Agora vamos lá. Eu fiz essas aproximações. Então, isto aqui é H dividido por D, veja, menos H dividido por D' é igual a 2 vezes gama, mas gama é aproximadamente igual a H sobre R, então 2 vezes H, né, dividido por R com o sinal negativo, Ora, o H aqui se cancela, Portanto, a rigor, em termos de distâncias, eu tenho 1 sobre D menos 1 sobre D' é igual a menos 2 sobre R. 2 sobre R. Essa distância aqui é igual ao foco, né? Aqui está o foco. Né? Agora, veja bem. Vamos olhar lá de novo. Agora, vamos introduzir o referencial de Gauss. Até agora não introduzi, não. Agora vou introduzi-lo. Aqui eu tenho o meu eixo Y. Aqui eu tenho o meu eixo Y. Aqui eu tenho o meu eixo X. Né? Então, veja, nesse caso, a imagem está com um valor, né, da abscissa negativa, como está aqui. Então, esta equação agora, e agora eu tenho a equação fundamental, né, significa 1 sobre P, veja, porque P, nesse caso, é positivo, está na frente, né, mais 1 sobre P' é igual a 1 sobre F. 1 sobre F. Por que isto? Olha, como é que eu passei daqui? Aqui é distâncias. Aqui é coordenadas. Nesse caso, a coordenada P', o fato é que nesse caso, a coordenada P' é igual a menos D'. Claro. Ela é negativa, né? Igual a menos D'. E a coordenada do ponto, que é o foco, estou falando aqui da coordenada do foco. Essa coordenada é negativa, está para cá, igual, né? Então, nesse caso, F é igual a menos R dividido por 2. Menos R dividido por 2. E essa equação que me permite determinar, né, dado, digamos, P e F, eu determino P'. Analiticamente, faço contas. Né? Então, essa é a equação fundamental. Mais uma última questão que eu gostaria de colocar é sobre o aumento linear transversal. Né? O aumento transversal. Também utilizando agora essa figura. Né? Aumento linear, muitas vezes, né? Linear transversal. Ou seja, qual a ideia aqui? Se eu tenho um objeto extenso, e agora eu considero a imagem dele,
Por semelhança de triângulos, né, nós vamos considerar esses dois triângulos aqui, este aqui e este triângulo aqui, por semelhança de triângulos, né, nós podemos agora mostrar, né, que y, a gente pode ver que y sobre y' é igual a menos p sobre p'. De forma que se y for esta altura aqui, e y' for esta altura aqui, como nós estamos falando aqui de triângulos semelhantes, né, então vale esta relação, né? Ou seja, esse lado dividido por esse lado, né, é igual a este lado dividido por esse lado. Consequentemente, eu chego a esta expressão. Por que que eu tenho essa diferença de sinal? Observe-se que, nesse caso, as duas imagens, né, elas são... Aliás, nesse caso, a imagem é direita, então y nesse caso é positivo, y' é positivo, mas agora p' é negativo. Consequentemente, eu preciso desse sinal menos aqui. E com isso, então, nós temos as principais expressões, né, tanto para o aumento linear transversal, quanto a equação mais importante para os espelhos. Eu deduzi só para espelho convexo, mas essa equação vale também para espelhos côncavos. É a equação fundamental, então, dos espelhos esféricos.